Você fala o que você achar que deve falar. Você teve um passado assim um pouco, né, pelo rap, pela música, e também se envolveu com... você chegou a ser presa, ou não? Não, eu não fui presa, graças a Deus. Não. Mas cheguei muito perto de ser, algumas vezes. Por causa do envolvimento Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, para nós, caso você queira falar disso aí. E se for legal para você também. Eu acho que a realidade, né, que eu cresci num ambiente muito ambivalente, onde a minha mãe e minha avó, minha mãe tinha 15 anos, não tinha muito dinheiro, não tinha uma situação boa familiar, e familiar não, né, financeira, enquanto na parte do meu pai eles tinham, né, então eu vivia com essa ambiguidade de ver a minha avó sem dinheiro, mas ao mesmo tempo ter muito amor, e do outro lado, às vezes não me senti tão amada na casa do meu pai, mas me senti com bens materiais. E, enfim, eu acho que isso deu um bug na minha cabeça, e quando eu comecei, assim, mais ou menos com uns 13 anos, eu comecei a ter um negócio muito errado dentro de mim, onde eu queria ser independente, eu não queria precisar do dinheiro dos meus pais, eu não queria precisar dos meus pais, e eu acreditava que as finanças, né, o dinheiro colocava eles com poder acima de mim, mas na realidade não era só isso, era porque eu era uma criança. E dali a minha vida, eu comecei a fazer algumas coisas erradas, algumas coisas ilícitas, e eu sempre tive esse contato com o que é errado. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito rebelde, e eu nunca gostei de seguir regra, e eu acho que isso me levou para caminhos muito ruins. E, bom, quando eu comecei a ficar mais velha, né, eu comecei a aumentar o que eu fazia. E isso começou a me levar para um lado muito escuro, para um caminho muito ruim, onde a pessoa que estava comigo na época, meu namorado, foi preso. E eu não fui preso assim, fui presa por um milagre. Eu era menor de idade na época. E muitas coisas começaram a acontecer, ele voltou da cadeia, a gente continuou namorando, minha família foi super... Eu nem acreditei que minha família foi, mas a minha família me apoiou, falou, tudo bem, ó, não faz mais isso. Eu assumi para eles o que eu estava fazendo, e eu me coloquei na posição que eu nunca mais iria fazer aquilo. E realmente, naquele modo, eu não fiz, mas me envolvi em outros modos. Então aí eu fui morar sozinha, e com esse negócio de querer... sabe, ter ser independente. Negócio, ser independente e não precisar da minha família. Só que eu sempre gostei de viver com muito. Então eu tinha um poder, um negócio pelo poder, pelo dinheiro. E eu acabava esquecendo da minha música, da minha arte, de Deus, dos meus valores, dos meus princípios. E eu só lembrava do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Não importa pra quem eu ia fazer mal. Se o dinheiro estivesse ali comigo, tava tudo bem. E aí foi quando foi o ápice, né? Que aconteceu em janeiro. Tudo acontece por um motivo, mas eu lembro que em dezembro do ano passado eu tava, nossa... Eu tava, nossa, graças a Deus, isso vai dar muito certo. Esse ano vai ser muito bom, tudo vai acontecer da melhor forma. E do nada, em janeiro, né? A polícia invadiu minha casa, aconteceu uma coisa horrível. E foi ali que Deus tocou meu coração verdadeiramente. Eu vi minha mãe, eu vi como minha avó ficou, como minha família ficou, como todo mundo tava com medo de mim, porque ninguém sabia mais quem eu era. Quem é você? Na nossa frente você é uma coisa, depois você é outra. E aí eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. Foi aí que eu comecei a me aproximar muito de Deus. Comecei a fazer psiquiatra, psicóloga, comecei a realmente querer me ajudar, né? E comecei a ver o quanto minha família me ama. Comecei a ver o quanto minha família estava ali do meu lado, e que eu nunca precisei ter feito nada do que eu fiz para hoje ser quem eu sou. Eu não precisava, só que eu queria. Foi uma escolha minha. E eu pago as consequências, né, de ter feito essas escolhas. Mas também tudo acontece por um motivo, faz parte da minha história. Eu não me orgulho nem um pouco, muito pelo contrário. Eu tenho aversão, inclusive, até eu nem quis contar, mas um dos golpes aí que aconteceu comigo semana passada, no dia do meu clipe, foi exatamente parecido com uma das coisas que eu fazia com os outros. E aconteceu comigo. E eu senti no coração, eu falei, caramba, eu já fiz isso com outra pessoa. E foi aí que eu comecei a mudar verdadeiramente. A minha madrasta virou pra mim. A minha madrasta também é do meio da TV, né? Ela é hispaniquete e tal, então ela entende muito. Ela virou pra mim e falou, Lu,
eu tava tentando fazer dinheiro por marketing digital, essas coisas, né? Que eu sempre fiz dinheiro com dropshipping, marketing digital, internet, publicidade também. E ela virou e falou, meu, larga tudo. Para de ficar querendo fazer isso, vai fazer o que você ama. Você não ama arte, você não ama música. Por que você não tá fazendo? Eu falei, porque não dá dinheiro. Ela falou, você não precisa de dinheiro. Você tá morando na casa do seu pai. Você não precisa de nada. Por que você precisa de dinheiro? Ah, porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo, porque não sei o quê, que não sei o que lá. Ela falou, meu, para, Lu. Para, você tá indo pelo caminho errado. E aí meu pai falou, começa seu Instagram do zero. Eu falei, você tá louco? Isso daqui é meu trabalho. Eu demorei anos pra conseguir esses 60 mil seguidores. Você acha que eu vou largar isso do nada? E aí ele virou pra mim e falou, bom, eu já te dei meu conselho. E aí começou a matutar isso na minha cabeça. Começa do zero. Não é sua conta, é você o sucesso, não a sua conta. E foi aí que eu falei, eu vou ser anônima. Por que anônima, né? A minha avó, um dia quando eu queria comprar um cachorro, a minha avó falou pra eu ligar lá pro canil. E aí tava lá, anônima, o nome do canil, né? Da mulher do canil. Aí, oi, tudo bem? Por favor, anônima. E aí a mulher, minha avó, não, Luara, não é isso, tá doida. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí eu coloquei anônima, comecei a focar só nisso. E Deus, eu não mereço a honra de Deus, né? Mas Deus passou a fazer o que eu sempre quis. Então, hoje em dia, minha conexão com Deus, assim, é fora do normal. Porque qualquer lugar que eu vou, eu coloco Deus em primeiro lugar. Então, eu tô no estúdio, eu oro. Acabei um clipe, eu oro. Eu oro pelas pessoas, pelos meus haters. De noite, eu orando por cada um deles. Então, Deus tá me ensinando muito e, graças a Deus, eu vejo toda essa história aí como só um pontinho para que as pessoas vejam minha história e percebam também que elas não precisam fazer coisa errada. Ah, minha vida não dá certo, não dá nada certo. Faz tudo certo, vai dar certo. É isso. Você pode falar por que a polícia invadiu tua casa? Olha, eu acredito que não seja necessário, porque eu já falei muito sobre tudo que aconteceu e já ficou explícito e implícito ao mesmo tempo tudo que eu fazia. Eu acho que esses mínimos detalhes são coisas que cabe a vergonha pra mim. Então, eu acredito que nem seja melhor eu colocar isso em público.